Antes de mais nada, eu gostaria de dar as boas-vindas para vocês que se dispuseram a estar aqui neste curso especial a respeito de como lidarmos com o mal, como vencer o mal. E eu quero dizer para vocês que essa é só a primeira de uma série de estudos, não é? Da palavra que nós temos e nós queremos estar compartilhando com todos aqueles que amam a palavra de Deus. Amém? Quem ama a palavra de Deus, diga amém. Amém. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o ministério da palavra é absolutamente fundamental para que nós sejamos libertos, para que nós possamos ser verdadeiramente livres e para que nós possamos experimentar o melhor de Deus em nossa vida. Então eu fico muito feliz porque vocês são valentes. Vocês já se tornaram os meus heróis, não é? Por virem aqui numa sexta-feira à noite, depois de uma semana de trabalho duro, não é? A maioria de nós estamos cansados. Sexta-feira costuma ser aquele prenúncio do final de semana, que a gente fala, agora eu vou dar uma relaxada, vou descansar. E aí aparece um pastor na igreja dizendo, vamos estudar sobre como vencer o mal. E aí você pensa, mas pastor, sexta-feira às 8 horas da noite? E eu digo, sim, não é? Já é uma primeira demonstração do quão sério nós consideramos este assunto. E eu creio que vocês são precursores, vocês que estão aqui, serão aquelas pessoas no nosso meio, preparadas para influenciar as outras, no sentido de sermos um povo que tem permanente vitória contra todo o mal. Amém, queridos? Então eu considero vocês como pessoas que estão valorizando a palavra de Deus, e você pode ter certeza de uma coisa, Deus vai valorizar isso na sua vida também. Receba do Senhor, receba a instrução, receba a sabedoria aqui, e com certeza Deus vai te dar a oportunidade de aplicar tudo aquilo que você vai estar aprendendo junto conosco, e na verdade nós vamos estar aprendendo juntos, não é? Eu aprendendo com vocês e vocês aprendendo comigo, todos nós aprendendo da palavra de Deus. Então são 6 sessões, não é? São as 6 próximas sextas-feiras, e nós organizamos a coisa de tal forma, né? Nós abrimos inscrições, e vamos ter presença aqui. Eu senti hoje à tarde de fazer uma lista de presença. Eu quero que vocês que estão presentes assinem a sua presença. Por quê? Porque não que você vá conseguir participar todos os 6 sessões. Eu espero que sim, e eu quero que você tenha esse propósito. Mas, de qualquer forma, nós vamos definir uma forma, mas eu vou dar um certificado para vocês deste curso. Qualquer curso que a gente faz aí, a gente ganha um certificado, não é verdade? Nas empresas nós fazemos lá o curso da CIPA e nós ganhamos um certificado. Não é? Os treinamentos que nós fazemos aí no nosso trabalho, qualquer curso que você faça, o povo que está lá fora leva tudo isso a sério, não é? E certifica e parabeniza aqueles que concluem aquele curso. Nós vamos fazer o mesmo. Né? Eu creio que nós, como povo de Deus, temos que ser excelentes em tudo aquilo que fazemos. Então, vocês que participarem até o fim, pelo menos da maioria de todas as palestras, eu e a Cris aqui com os pastores aí, com a liderança da igreja, com o Wilson, aí nós vamos ver uma forma de como honrar vocês por terem valorizado a palavra de Deus. Amém? E eu quero que vocês anotem, quem não fez a inscrição lá, faça, porque eu quero o e-mail de todos vocês, que eu vou estar compartilhando esse material por e-mail, porque vocês vão ensinar isso daqui para outras pessoas ainda. Amém? Eu sempre falo para o meu pessoal que caminhava comigo, anotem, guardem todas as apresentações, todos os estudos, porque vocês ainda vão ter pessoas que vão precisar aprender essas coisas com vocês. Amém? Como líderes, como pessoas que têm o desejo de levar outras para Jesus, tudo isso vai ser útil para vocês um dia. Eu uso muita coisa que eu aprendi na minha adolescência, na minha juventude, ainda sou jovem, na primeira parte da minha juventude, né?
coisas que me foram ensinadas há 10, 15 anos, às vezes Deus me traz a lembrança, homens de Deus que ministraram na minha vida, que trouxeram depósitos de verdade para a minha vida, hoje são palavras que me trazem luz para as minhas situações práticas que eu enfrento e também luz para aquilo que eu preciso ensinar para as pessoas da nossa orientação. Então faça o mesmo, anote, guarde as apresentações. No meu tempo não tinha PowerPoint para guardar, né? Tinha que ser na base do caderno mesmo. E eu não tenho a maioria desses cadernos, acho que eu não tenho, não sobrou nenhum daqueles cadernos, mas ficou aqui gravado no coração e é o alimento que eu tenho para caminhar. Amém, queridos? Então eu vou passar essa lista de presença e eu quero que vocês anotem aí o nome. Tem uma caneta junto já aí que eu peguei lá atrás. E então vamos então nos voltar para a palavra. Então o nosso tema é como vencer o mal. E a primeira parte desse estudo, a parte de hoje é o mal não é algo, mas alguém. Então eu gostaria de dizer o seguinte: todos nós somos confrontados constantemente pelo mal, não é? Pelas diferentes formas como o mal se apresenta diante de nós, nós somos confrontados, nós sofremos oposição de várias formas do mal. E nós temos que reconhecer que nem sempre nós sabemos lidar com essa oposição. Eu creio que nós temos que ser honestos o suficiente para admitirmos que mesmo sendo muitas vezes cristãos experientes, cristãos que conhecem a palavra de Deus, a verdade é que nem sempre nós sabemos lidar com a oposição que se coloca diante de nós. Nem sempre nós sabemos lidar com o mal quando ele se apresenta diante de nós. Então, como eu disse aqui, todos podemos admitir que somos constantemente confrontados por forças contrárias ao nosso caminhar cristão. E muitas vezes não conseguimos vencer essa oposição. Não porque não queremos, mas porque nós não sabemos como. Então, o propósito desse estudo é exatamente buscarmos na palavra de Deus princípios, diretrizes, ensinamento de Deus sobre como identificarmos e vencermos o mal em nossa vida. Amém? Que esse é o nosso propósito, buscarmos na palavra de Deus como vencermos o mal. Então esse é o nosso objetivo, sabermos como identificar e vencer o mal em nossa vida. É um bom objetivo, não é? É um bom propósito. Saber identificar e sabermos vencer o mal em nossa vida. Então eu gostaria de começar com Romanos, esse texto de Romanos capítulo 12, versículo 21. Diz o seguinte: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então nós vemos neste texto, nesta pequena frase, várias coisas, vários princípios que são pontos de partida para nós nessa empreitada. Em primeiro lugar, número 1, o que nós podemos ver nesse texto? Primeira coisa que nós podemos ver nesse texto: não vos deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A primeira coisa que nós vemos aí é que não há espaço para neutralidade. Só existem duas que nos são claramente colocadas neste versículo: ou você vence o mal com o bem, ou você é vencido pelo mal. Então não há uma terceira posição, um terceiro estado que nos é colocado nesse versículo, mas são nos dadas apenas duas opções: ou nós vencemos o mal com o bem, ou nós somos vencidos pelo mal. Essa é a primeira coisa que nós entendemos. Não tem coluna do meio, não é? Não tem neutralidade. Só existem duas opções. Esse é o primeiro aspecto que nós podemos ver
nesse versículo. Não vos deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Número 2, o segundo aspecto que nós podemos ver nesse versículo é que nós podemos ser vencidos pelo mal. Avisado você disso? Sabia disso? Não é? Não, se o apóstolo Paulo disse, não vos deixeis vencer do mal, e ele estava escrevendo isso para cristãos, ele não estava escrevendo isso para crédulos que estavam fora da igreja, isso significa que existe uma possibilidade de nós sermos vencidos pelo mal. Mesmo Jesus tendo providenciado a vitória certa, mesmo Jesus tendo conquistado a vitória para nós, como nós vamos ver na próxima lição, Paulo está dizendo, olha, tomem cuidado, não vos deixeis vencer do mal, mas vencei o mal com o bem. Então, nós devemos tomar cuidado para não sermos vencidos pelo mal. Essa é um dos fundamentos que nós temos que entender. Nós temos todos os recursos necessários para vencermos, mas se nós não soubermos usar esses recursos, nós seremos derrotados. Vocês sabiam que o Vietnã ganhou a guerra contra os Estados Unidos? Sabia disso? Os Estados Unidos tinham muito mais poderio militar do que os vietnamitas. Mas as circunstâncias da guerra, o terreno no qual se deu a guerra e uma série de fatores levou os Estados Unidos, uma nação, uma superpotência, a ser derrotado pelos vietnamitas. Então eu considero que as forças do mal são como terroristas, são como uma guerrilha. Eles não têm armas poderosas contra nós, mas eles têm artimanhas, assim como os vietnamitas, né? Eles armavam armadilhas na selva e pegavam os americanos, né? Eles descobriram como derrubar os helicópteros americanos com as armas que eles tinham, né? Então, através de armadilhas, através de artimanhas, através de truques, através de guerrilha, eles conseguiram destruir uma superpotência. Então o apóstolo Paulo está dizendo, não vos deixeis vencer do mal, mas vencei o mal com o bem. Então nós podemos ser vencidos. Nós temos todo o recurso para vencer, mas mesmo assim podemos ser vencidos. O terceiro aspecto que nós vemos nesse texto de Romanos 12, 21. Número 3. O único poder capaz de vencer o mal é o bem. O único poder forte o suficiente, poderoso o suficiente para vencer o mal é o bem. Não vos deixeis vencer do mal, mas vencei o mal com o quê? Com o bem. Então o que vence o mal é o bem, porque o bem ele é mais poderoso do que o mal. Então o único poder capaz de vencer o mal é o bem. Quarto aspecto que nós podemos verificar neste versículo. Veja, um versículo tão curto e nós podemos depreender vários aspectos. E o quarto aspecto que eu vejo aqui, que nós podemos depreender deste versículo, é que a única fonte do verdadeiro bem é Deus. O único poder capaz de vencer o mal é o bem. E a única fonte verdadeira, original, genuína do bem é Deus. Então aí nós começamos a nos aproximar do que realmente vence o mal em nossa vida. Amém, queridos? A única fonte verdadeira do bem é Deus. Todo bem decorre de Deus, é derivado de Deus. Deus é a fonte original no universo do bem. E somente o bem vence o mal. Então, para vencermos o mal, nós temos que estar conectados com Deus. E, em último lugar, o quinto aspecto que nós podemos aprender daí é que a provisão de Deus para vencermos o mal nos é revelada pela Bíblia, a palavra de Deus. Então, nós podemos ser vencidos pelo mal. O único poder capaz de vencer o mal é o bem. A única fonte genuína do bem é Deus.
E aonde que nós encontramos como obtermos toda a provisão de Deus para a nossa vida, para podermos vencer o mal? Na Bíblia, a palavra de Deus. A única fonte de respostas para alguém que quer vencer o mal é a Bíblia, a palavra de Deus. Amém? Não importa qual seja a pessoa, onde ela viva, quais sejam os seus problemas, que tipo de mal a acomete, a resposta, a fonte da solução para os seus problemas, para vencer o mal, está na Bíblia, a palavra de Deus. E é para ela que nós vamos olhar nesses dias de estudo, para encontrarmos os princípios que vão nos levar a vencer o mal. Amém, gente? Amém? Essa é uma introdução. Isso que eu fiz é uma introdução. Primeira coisa que você tem que perceber é que o mal, nós podemos ser vencidos pelo mal, sim. Segundo, que o único poder que pode vencer o mal é o bem. Que Deus é a única fonte verdadeira do bem e que é na Bíblia, na palavra de Deus, que nós encontramos o ensinamento, a direção deste Deus, que é a única fonte do bem, para que possamos vencer o mal. Entenderam? Então, com isso, eu quero convencê-los da importância de nós aprendermos na palavra de Deus como realmente vencermos o mal. E o que é o mal na nossa vida? Tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que te traz restrições, tudo aquilo que tira a alegria da sua vida, tudo aquilo que tira a qualidade da sua vida, tudo aquilo que se coloca entre você e Deus, se coloca entre você e as pessoas que você ama, todas estas coisas nós podemos classificar como mal. Aquilo que nos diminui, aquilo que tira a vida, aquilo que tira o que temos, aquilo que nos leva a não alcançar os nossos objetivos, os nossos sonhos. Isso é um mal. Então, uma dívida ou opressão financeira pode ser um mal que você está enfrentando. Uma enfermidade física pode ser o mal que você está enfrentando. Uma pessoa que te faz sofrer pode ser o mal que esteja te acometendo. Um emprego que você não tem, uma situação de desemprego pode ser o mal que esteja te acometendo. Um vício, às vezes oculto, pode ser o mal que esteja te acometendo. Todos nós somos confrontados pelo mal, de uma ou de várias formas. Então, um desses maus que eu citei aqui pode estar presente na sua vida, às vezes mais de um, 2 ou 3 ou 4. Talvez tenha alguém que diga aí, pastor, tem um pouco de tudo isso que o senhor falou aí, né? Tudo isso que o senhor falou aí, eu tenho um pouco de cada coisa. Isso é um mal. E nós temos que vencer o mal com o bem. Nós não devemos nos conformar com o mal na nossa vida, mas nós temos que vencer o mal com o bem. E a palavra de Deus, a Bíblia, é que nos dá a provisão de como vencermos o mal. Passa a lista para mim, já chegaram mais pessoas. Quem não assinou a lista de presença ainda, pode tomar a liberdade de assinar. Okay? Agora, o que a palavra de Deus, então, nos ensina sobre como vencer o mal? Eu quero dar para vocês aqui uma chave, um conceito fundamental que nós temos que ter ao longo de todo este curso, que é algo que nos ajuda muito a vencermos o mal. Esse conceito-chave é o assunto principal desta primeira noite. Um primeiro entendimento-chave que nos é revelado pela Bíblia é que o mal não é algo, mas o mal é uma pessoa, é alguém. O mal não é algo, mas é alguém. Por trás de todo o mal, nos ensina a palavra, e nós vamos ver, existe uma pessoa, existe alguém. Então aquela coisa que insiste em não dar certo, né? Aquilo que as pessoas lá fora costumam chamar de azar. Nossa, fulano tem um azar, nenhum emprego dá certo. Quando a coisa vai melhorar, puf, afunda tudo de novo. E não vai para frente isso, e não vai para frente aquilo. Aquela pessoa está sempre doente, está sempre enferma.
Por trás de todo mal que acomete as pessoas, existe alguém. Não é simplesmente um mal, um azar, não é simplesmente uma circunstância contrária, mas existem, a Bíblia nos ensina esta revelação, que por trás de todo mal existe alguém. Você não está lutando contra uma coisa, mas você está lutando com pessoas, que a Bíblia vai ensinar como são essas pessoas, como são esse alguém. Então isso me fez lembrar um testemunho de um homem de Deus chamado Derek Prince. Derek Prince foi um mestre da palavra, ele era inglês, britânico, e ele ensinou a palavra no mundo inteiro. Deus deu um ministério para ele de ensino da palavra em todo o mundo, e até hoje ele já faleceu em 2002 ou 2004, não me lembro. E pessoas continuaram o seu ministério, ou seja, os seus livros continuam sendo traduzidos, distribuídos no mundo inteiro. Existem pregações dele disponíveis ainda, porque ele foi um homem poderosamente usado por Deus para ensinar a palavra de Deus. Parece que em 70 idiomas já foi traduzidos os ensinos dele, não é? Foi um homem poderosamente usado por Deus. E ele contou certa vez um testemunho. Ele já era ele já estava no ministério, ele já exercia um ministério de ensino em muitos lugares. Mas ele tinha um problema que perseguia a vida dele, que o assolava, que era, ele lutava constantemente contra uma depressão. Ele já era um servo do Senhor consagrado, reconhecido internacionalmente, mas ele lutava durante anos com um problema de depressão. Ele tinha uma tendência à depressão. E fazia orações, e fez jejuns, as pessoas oravam por ele, né, quando ele tinha essas crises, mas ele passou anos lutando com esse problema e o problema não cedia. E aí, certa vez, ele lendo o texto de Isaías 61, versículo 3, tem um trecho que diz o seguinte, que Deus, o Senhor, vai nos dar vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Ele leu esse versículo, espírito angustiado, ele teve uma revelação da palavra. O Senhor revelou para ele uma palavra, dizendo, olha, existe um espírito de angústia na sua vida. Porque quando é traduzido lá em Isaías 61:3, espírito angustiado, no hebraico as palavras ruach keré, que significa espírito de angústia. Então ele teve uma revelação de Deus que o que ele tinha, na verdade, era um espírito de angústia que estava se opondo ao seu ministério. Então o problema dele de depressão não era hormônios, não era uma coisa emocional, mas existia uma força espiritual definida que lutava, que se opunha ao seu ministério, que era um espírito de angústia. Não é um espírito que se opunha ao ministério dele e o levava constantemente a uma tendência de sentir depressão. E quando ele teve, então, essa revelação de que, na verdade, ele não estava lutando contra uma depressão, mas ele estava lutando contra um espírito de angústia, então ele soube lidar com aquilo da maneira adequada, como diz a palavra de Deus, exercer autoridade contra aquela oposição. E ele finalmente foi liberto. Ele disse que ele foi liberto, ele nunca mais teve essa tendência de depressão na vida dele. Então vocês veem, nós não estamos lutando contra coisas. O mal não é uma coisa, um azar, uma tendência, uma força impessoal, mas o mal, sempre por trás de todo mal na nossa vida, existe alguém. E é esse alguém que nós temos que identificar em cada situação e sabermos lidar com ela. Amém, queridos? Amém, alunos? Vocês são alunos, estão aqui num curso, então vocês são alunos. Vocês estão aprendendo a lidar com o mal na sua vida. Então, o mal que você percebe que está se opondo à sua vida, e o mal que está se opondo às pessoas que você ama, não é uma força, não é uma energia negativa. Né? Tem até magnetismo, aí, terapias que tentam tirar as energias negativas, pedras, né? Para tirar as energias negativas e tudo. Não é energia, coisa nenhuma, são
seres, pessoas espirituais que têm a missão de fazer oposição a nós. Então vamos ver quem são essas pessoas do mal. A Bíblia nos revela isso. As pessoas do mundo não sabem isso, gente. As pessoas que estão lá fora lidando com o mal, elas não fazem a mínima ideia nem contra o que elas estão lutando. Esse é o grande problema. As pessoas lutam contra o mal, mas elas nem sabem qual é a natureza da batalha que elas estão tendo. Qual é a natureza do mal contra a qual elas estão lutando. E um princípio militar de guerra que os generais, os exércitos estudam, é que o conhecimento do inimigo é fundamental para a vitória militar. Conhecer o inimigo, quem ele é, quais são suas características, qual o seu poderio, quais são as suas armas, é absolutamente fundamental para vencermos uma batalha. Então a palavra de Deus nos revela quem é este alguém que está por trás de todo o mal. Então a Bíblia, ela revela quem é esse alguém. E esse alguém na Bíblia é chamado principalmente por dois nomes. No Velho Testamento, no hebraico, você tem a palavra Satanás, que significa opositor, aquele que resiste, aquele que se opõe ao povo de Deus. No Novo Testamento, a palavra que predomina para designar essa pessoa é diabo, que vem do grego diabolos, que significa acusador, aquele que calunia, aquele que profere infâmias, aquele que nos acusa. Então, esta pessoa, a Bíblia nos revela quem é. É Satanás, é o diabo, é esta principal pessoa. No Velho Testamento ele é apresentado como Satanás, como opositor, porque ele é sempre demonstrado no Velho Testamento como aquele que se opõe ao povo de Deus, aquele que cria dificuldades, aquele que resiste aos servos de Deus, aquilo que resiste ao povo de Deus. Esse era o entendimento que o judeu, que o povo de Israel no Velho Testamento tinha deste inimigo de Deus, não é deste inimigo do povo. Na verdade, ele é inimigo de Deus e é inimigo do povo, ele se opõe. Esse alguém, ele se opõe a você. Ele não quer que você seja feliz, ele não quer que você seja próspero, ele não quer que você se realize, ele não quer que a sua família seja uma boa família, ele não quer que você seja um homem, uma mulher bem-sucedido, ele não quer. Ele não quer que você encontre a sua esposa, sua esposa, o seu marido, o homem de Deus para a sua vida, a mulher de Deus para a sua vida. Ele se opõe, ele está como sua missão fundamental se opor a tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Essa é a noção, o conceito de Satanás ou Satã, né, que vem desta palavra do hebraico no Velho Testamento. E o diabolos é o acusador, é o advogado de acusação. Não é? A palavra acusador, diabolos, é aquele que acusa. E que acusa injustamente, diga-se de passagem. Tem uma conotação não só de acusador, mas a palavra diabolos tem uma conotação de caluniador, né? Caluniador, né? Aquele que calunia, que traz infâmias, não é? Que nos acusa, que tenta nos condenar. O objetivo do diabo é nos condenar, nos reter condenados diante de Deus. Esses são os dois principais termos que a Bíblia designa este alguém que está por trás de todo o mal. Agora, a Bíblia também revela que ele não está sozinho. A Bíblia revela que esse ser, na verdade, no início, ele nem era Satanás, ele não era o diabo. A Bíblia nos revela em Ezequiel, eu não quero gastar muito tempo com essas definições em si, mas Ezequiel diz que o nome dele era Lúcifer. E a palavra Lúcifer significa portador de luz, não é aquele ser brilhante, portador de luz. E nos ensina a Bíblia que ele era um dos três maiores, era um dos três arcanjos, não é, que estavam abaixo de Deus. Lúcifer, Gabriel e Miguel, né, eram os três arcanjos. E diz a Bíblia que cerca de um dos anjos do céu estavam debaixo da autoridade de Lúcifer. E diz a Bíblia que o seu coração se exaltou por causa da sua luz, por causa do seu brilho,
por causa da glória que ele tinha, nos ensina a Bíblia que ele começou a ter o desejo de ser igual a Deus, de ter a mesma glória de Deus. Ele se rebelou contra a autoridade de Deus. E então ele caiu da sua posição e ele levou consigo esse 1/3, cerca de 1/3 dos anjos, do exército dos céus, ele levou consigo em rebelião. E a Bíblia ensina que ele não foi para o inferno, né? As pessoas, principalmente as pessoas que não têm muita afinidade com a palavra, têm o conceito que o diabo está no inferno, não é? Mas a Bíblia ensina que ele não está. Não só o diabo, mas todas essas forças do mal, elas foram lançadas da presença de Deus, mas elas estão em algum lugar intermediário entre os céus onde Deus está e entre a terra onde nós estamos, que a Bíblia chama de regiões celestiais. Essas forças espirituais do mal, 1/3 dos anjos do céu, não é, que caíram, elas se tornaram, junto com Lúcifer, que passou a ser Satanás ou o opositor, passaram a ser um exército também. Ele formou um reino, na verdade um império alternativo em oposição, em rebelião, em dissidência do reino de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Eu poderia citar todos os versículos aqui, mas isso foge do escopo desse nosso estudo. Quando nós formos estudar guerra espiritual mais para frente, quem for lidar com o ministério de guerra espiritual, a gente até pode estudar isso com mais detalhes. Mas é isso que a Bíblia ensina sobre o que é este alguém que é, na verdade, o mal, que se opõe a todo o povo de Deus e que se opõe a todos os homens, na verdade. Agora, o texto de Efésios 6:12 é um dos textos na Bíblia que mais claramente nos descreve como é este império das trevas, como é este reino de rebelião que Lúcifer criou quando ele caiu. Então, como Lúcifer estava próximo de Deus, Lúcifer conhece a organização de Deus, conhece como é o exército de Deus. E este reino que Lúcifer criou em oposição ao reino de Deus, ele tem uma organização semelhante ao reino de Deus, hierarquia também. Olha o que diz Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, Efésios 6:12 nos dá uma descrição da estrutura deste reino do mal que faz oposição aos homens e que faz oposição ao povo de Deus. Em primeiro lugar, diz que tem principados e potestades, quer dizer, tem autoridades. Esse mundo espiritual do mal tem autoridades, assim como um exército tem generais, né, tem o general, depois abaixo do general tem o coronel, não é, tenente-coronel, aquelas major, não é, capitão. Este reino espiritual do mal também tem hierarquia, como se fosse uma hierarquia militar. Isso são principados e potestades. Principados significa os generais, vamos dizer assim. E potestades significa autoridades. Né? Então, esse reino espiritual do mal tem generais e tem autoridades do mal. Depois fala contra os dominadores deste mundo tenebroso. É interessante, em Daniel, por exemplo, no livro de Daniel, se você estudar, quando Daniel começou a orar e jejuar o povo de Deus que estava escravizado, né, estava escravo lá na Babilônia, depois de 21 dias que Daniel estava orando e jejuando, chegou o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, aliás. E você estudando a Bíblia, você vai ver que Miguel, ele recebeu uma incumbência especial de Deus, que é o de guardar e proteger o povo de Israel. No Velho Testamento nós temos esse ensinamento. O arcanjo Miguel, ele recebeu uma missão, protege aquele povinho chamado Israel. E pelo visto, Miguel anda ocupado até hoje, né? Porque é um barril de pólvora aquele Oriente Médio com Israel. Então, desde o Velho Testamento, quando diz que o anjo do Senhor ia à frente do povo de Israel, é Miguel, né? Um desses 3 arcanjos, ele recebeu esta incumbência. Mas o que o arcanjo Miguel disse para Daniel? Ele disse, olha,
Desde o primeiro momento em que você orou, desde o primeiro dia, saiu a ordem da presença de Deus para que eu viesse te trazer essa revelação. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 3 semanas. O que é esse príncipe da Pérsia que me resistiu por 3 semanas que Daniel cita? Não era o príncipe da Pérsia, reino, Pérsia, nação natural. Entendemos ali que era uma força dominadora deste mundo tenebroso, era uma força espiritual que tinha a sua jurisdição na Pérsia. Quer dizer, a Pérsia tinha uma força espiritual do mal que tinha autoridade espiritual demoníaca sobre a Pérsia. E se tinha uma força espiritual dominando a Pérsia, deve ter uma força espiritual dominando o Brasil, deve ter uma força espiritual dominando os Estados Unidos, deve ter uma força espiritual dominando a Europa, deve ter uma força espiritual dominando o Oriente Médio. Então, dominadores deste mundo tenebroso significa que as forças espirituais do mal, o mundo está dividido em áreas de responsabilidade dessas forças espirituais do mal. E quem lida com batalha espiritual, né, aqui no Brasil nós temos a Neuza Tioca, na Europa tem o Ulf Ekman, que é um ministério de guerra espiritual também, que faz muita intercessão, oração pelas nações. Eles ensinam que cada país, cada nação tem uma força espiritual, uma autoridade espiritual do mal que está estabelecida naquela nação. Não é isso que significa dominadores deste mundo tenebroso. No Brasil também tem uma força espiritual do mal que comanda todas as ações do mal no nível espiritual nesta nação. Isso já foi mapeado, pessoas que lidam com esse ministério de guerra espiritual identificaram isso. Contra as forças espirituais do mal. Essas forças espirituais do mal, que seriam como que os soldados deste exército do mal, são os que a gente frequentemente vê aí as pessoas, né, que são certas de espíritos malignos. Isso acontece às vezes na igreja, né? Às vezes nós estamos na igreja, em louvor, em adoração, às vezes aparecem pessoas perturbadas por espíritos do mal, que até se manifestam, né, e são expulsas, são, né, das pessoas. São as forças espirituais do mal, são os soldados, não é, deste mundo espiritual do mal que é altamente organizado. Então, quais são as conclusões que nós tomamos aí sobre este inimigo e sobre essas forças do mal que nós temos que vencer com o bem? Primeiro, tem um líder máximo, que é quem? Quem é o líder máximo desse mundo espiritual do mal? O ex-Lúcifer, né, que a Bíblia chama de Satanás ou diabo. É o líder máximo, é o general, o marechal, né, o general 5 estrelas deste mundo espiritual do mal. Em segundo lugar, nós vemos que o mal, então, ele é formado por uma hierarquia de seres espirituais com níveis de autoridade, poderes e forças espirituais específicas. Na Umbanda, no Candomblé, por exemplo, tem lá os diferentes entidades espirituais, não é verdade? Quem conhece minimamente essas forças espirituais no Candomblé, por exemplo, sabe que tem um espírito lá ligado à prostituição, não é isso? Não tem lá a pombagira, que eles chamam que é um espírito que leva as mulheres à prostituição, né? É um espírito especializado em prostituição, em perversão sexual. Tem um espírito lá das crianças, não tem? Que distribui balinhas, docinho para todo mundo, como é que chama? Cosme e Damião, não é? Tem outro lá, quer dizer, são espíritos com atuação específica. No Velho Testamento tinha Moloque, por exemplo, que era um deus que recebia sacrifícios de crianças, sabia disso? Moloque. O pessoal oferecia filhos, crianças eram oferecidas a Moloque. Era um deus terrível que tinha no Velho Testamento, lá dos povos pagãos, não é? Era um espírito especializado no quê? Em destruir as crianças, em tragar, destruir as crianças, Moloque. Né? Por isso que o pessoal que lida com guerra espiritual, eles falam que esses espíritos que estão trazendo perversão para as crianças, trazendo sensualidade e tudo mais, é o espírito de Moloque.
né, que está tentando destruir as crianças, tirar a inocência das crianças. Tinha no Velho Testamento a Astarote, que era a deusa da fertilidade e do amor profano. Sabe como é que era o culto a Astarote? Era perversão entre os sacerdotes e todo mundo que estava participando do culto, das oferendas lá. Né? Todo mundo, falando português claro, né? Todo mundo transava com todo mundo, era perversão sexual, sacerdotes com todo mundo. O culto a Astarote, e a imagem de Astarote, tem fotos, você procura na internet, tem lá a imagem de Astarote. Era uma mulher, a imagem era uma mulher bonita, cheia de seios. Não é? Aquela quantidade enorme de seios representava a fertilidade. Então, a Astarote era a deusa do amor, deusa da fertilidade e do amor profano. Então, fala do quê? Do espírito de sensualidade e de perversão sexual. Tem espíritos ligados a isso. Então, tem espíritos que atuam em áreas específicas. No candomblé, na quimbanda, né, que é a parte bem pesada lá do candomblé, tem lá o espírito que está ligado que leva as pessoas à embriaguez, que gosta de beber, que bebe, né, e que leva as pessoas ao vício de bebida. É um espírito que atormenta as pessoas no vício de bebida ou outros tipos de vícios. Então, essas forças do mal, elas têm espíritos especializados que atuam em áreas específicas para trazer destruição na vida das pessoas. Essas são as forças espirituais do mal, que diz Efésios 6,12, são as forças espirituais específicas. Ok? Terceiro, estão localizados em uma região celestial, uma região intermediária entre o céu, onde Deus está, e a terra onde nós estamos. Sabe por que às vezes é difícil orar? Você já aconteceu de você orar e parece que a sua oração não está passando do teto? Né? Parece que você está orando, mas dá a impressão que não está chegando em Deus, né? Ou que a resposta não vem. É que, conforme nos ensina a Bíblia, entre nós e o trono de Deus, apesar do Espírito Santo estar dentro de nós, de Jesus estar dentro de nós, existe, a nossa oração ela tem que passar por uma região celestial que está repleta desses inimigos de Deus, desses inimigos nossos. Por isso que a oração, às vezes, ela tem que ser com fé, queridos. Às vezes você tem que lutar em oração, você tem que perseverar. Você começa a orar, parece que a oração não está saindo, né? Mas você tem que permanecer firme, você tem que ir rompendo em fé, para que a sua oração pela fé, em nome de Jesus, ela chegue até o trono de Deus. Veja a luta que foi o jejum de Daniel, que quando ele começou a orar pelo povo de Deus, 21 dias, levou 3 semanas para que a oração dele começasse, a resposta chegasse até Daniel. E o arcanjo Miguel disse para Daniel, porque o espírito da Pérsia me resistiu durante 3 semanas. Durante 3 semanas Daniel estava orando e parecia que Deus não estava ouvindo. Daniel orava, ele orou e jejuou por 3 semanas, Daniel. Ele orava. Se ele tivesse desanimado no primeiro dia, ou tivesse desanimado na primeira semana, talvez a resposta de Deus não tivesse chegado, porque levou 3 semanas. Mas Daniel permaneceu firme na sua oração, até que a resposta de Deus chegasse. Então existem forças espirituais que estão tentando nos opor, tentando fazer uma barreira entre nós e Deus. Mas a oração e a fé rompe qualquer uma dessas barreiras, como nos mostrou Daniel, como nós vamos aprender depois. Amém, queridos? Então vocês estão percebendo que a luta contra o mal, ela é algo fundamental e importante. E nós temos que conhecer o nosso inimigo. Então o mal na sua vida ou na vida das pessoas que você ama, não é só uma energia, não é só um azar, mas é alguém. E esse alguém nós vimos aqui como está organizado. Primeiro que não é uma pessoa só, mas é um reino que nós chamamos de império, porque todo reino que é imposto é império, né? Império é um reino que é imposto, uma tirania, uma ditadura. Então esse império das trevas é altamente organizado e ele tem o objetivo de se opor ao povo de Deus e destruir os homens que estão lá fora. É levar todos os homens à perdição e se opor ao povo de Deus.
Vocês estão até meio desanimando aí, talvez, falando, nossa, onde que eu vim amarrar meu burro, né? Estudar esse negócio. Mas vocês estão sendo esclarecidos pela palavra. Não é? Os militares não dizem que o conhecimento do inimigo é a chave da vitória? Então nós estamos conhecendo o nosso inimigo. Não precisa ficar com medo, não. Não precisa ficar temeroso. Porque nós estamos recebendo a chave que vai nos ensinar a como identificarmos e vencermos o mal em nossa vida. Amém? Esse é o grande objetivo, porque o Senhor está conosco. Aleluia. Então, vamos entender aqui algumas coisas. É importante vocês aprenderem isso. De tudo isso que nós vimos até agora. Primeira coisa que nós podemos concluir é que nosso conflito é cósmico. Envolve não apenas a Terra, mas todo o universo, ou seja, os céus e a terra. O nosso conflito, nós estamos envolvidos em um conflito cósmico, que envolve não somente a Terra, mas envolve os céus, o mundo espiritual que os cientistas, que naturalmente não se vê, mas que a Bíblia nos revela, é real e está envolvido diretamente no nosso conflito. Segundo lugar, não se dá no campo dos sentidos naturais. Não o reconhecemos e ouvimos, mas por sensibilidade e revelação, através do discernimento espiritual e das Escrituras. Essa luta e esse reino você não percebe com o ouvido, não percebe com os olhos, não percebe pelo olfato, mas você percebe por sensibilidade espiritual. Estamos lidando contra um mundo espiritual, as nossas armas são espirituais e nós percebemos essa luta por sensibilidade espiritual, através dos nossos sentidos naturais. Terceiro lugar, ele não é percebido pela maioria das pessoas que não o vê e não está ciente do que está ocorrendo à sua volta. As pessoas que estão lá fora não sabem que isso está acontecendo. A maioria das pessoas não tem consciência de que elas estão inseridas nesse conflito cósmico, que envolve não só o mundo natural, mas que envolve também o mundo espiritual. A maioria das pessoas que estão lá fora só reconhecem o campo natural da sua vida, físico e natural. Elas não estão cientes de que existe um conflito que tem uma dimensão também de natureza espiritual. A maioria das pessoas não sabe isso. Vocês já sabem, por causa da palavra de Deus, que está revelando isso a vocês. Amém? E em quarto lugar, o resultado desse conflito no nível espiritual, a vitória ou a derrota é decisivo em todas as áreas da nossa vida. Sabia disso? Na sua área profissional, na sua área financeira, na sua área sentimental, na sua área de saúde física, saúde emocional, a sua vitória no nível espiritual é absolutamente fundamental e importante. Não adianta só fazer a faculdade certa, nós estamos aprendendo que não adianta só ter um bom emprego, não adianta só você ter circunstâncias favoráveis naturalmente se falando, porque existem aspectos também de natureza espiritual. Eu e a minha esposa já fomos chamados para orar por pessoas que estavam montadas em riqueza, em luxo, em vida, nos melhores condomínios, não é com luxo, mas que estava ameaçando pular do 7º andar do prédio de luxo onde estava morando, não é isso? Porque os aspectos naturais da vida dessa pessoa talvez estivessem favoráveis. Tinha dinheiro, tinha conforto, tinha luxo, mas não tinha vida. Espiritualmente falando, a pessoa estava a ponto de cometer um suicídio. Isso por quê? Porque o nosso conflito não é apenas natural. Existem aspectos também invisíveis aos nossos sentidos naturais, de natureza espiritual, que nós temos que ser capazes de discernir e capazes de anular no nível espiritual. Amém? Tem famílias que casamento nenhum dá certo. Tem família que todo mundo é doente, morre de câncer, morre de desastre. A família Kennedy nos Estados Unidos, né, é um caso conhecido no mundo inteiro. É incrível como que aquela família
Ao mesmo tempo que tem status, poder na política, todo mundo morre de acidente de tráfego. Um morre afogado, outro morre de o avião cai, outro, eu não sei, tiro, não é? É conhecido mundialmente a tragédia da família Kennedy. Por quê? Não são só circunstâncias naturais, queridos. Existem circunstâncias, aspectos de natureza espiritual que nós devemos saber lidar. Então aprendam, queridos, todo mal que faz oposição à sua vida não é simplesmente natural, mas tem uma dimensão de natureza espiritual também, que deve ser identificada. Jovens que não arrumam um emprego, que não dá certo, o menino é bom, ele estuda, ele tenta e nunca se abre o emprego e se fecham as portas e está sempre caído financeiramente, não é? Quando está indo tudo bem, leva um tombo. Né? Antigamente nós não conseguíamos entender isso. Hoje nós estamos mais capacitados a entender muitas coisas. Por que certas coisas não dão certo? Por que certas pessoas não vão para frente? Não é? Você nunca ouviu alguém dizer assim, nossa, mas fulano, coitado, né? Nunca nada dá certo na vida dele. É gente boa, tenta, é trabalhador, mas não vai para frente. Abre um negócio, quebra. Entra numa empresa, fecha a empresa. Né? Compra um carro, funde o motor do carro. Né? Tem gente que o pessoal fala que é azar. Ou azar, né? Ou vida, ou azar. Tem gente que tem um mal de natureza absolutamente espiritual. É espiritual, você pode ter certeza. Eu não estou dizendo que tudo é espiritual. Tem problemas que são naturais mesmo, tem doenças que as pessoas têm, mas nós temos que saber que existe também esta dimensão de natureza espiritual também, que explica muitas coisas que naturalmente não teriam explicações. Ok? Também não precisamos ficar obcecados que tudo é o mal, tudo é o diabo, tudo é, né? Então, se você, como eu sempre disse, a gente sempre fala e ouve outros pastores falarem disso, não é? Não adianta também você ganhar R$1.000, gastar 1.500 e ficar colocando a culpa no diabo. Tem um espírito de miséria na minha vida, né? Ora por mim, pastor. Tem um espírito de miséria que é falta de calculadora, não é? Para fazer as contas e saber quanto é que tem que gastar, não é isso? Então, nem todo problema é o diabo também. Né? O pastor Silas Malafaia, por exemplo, eu já vi ele falar que o diabo leva a culpa de muita coisa que nem é o tal que é o culpado. Né? Somos nós mesmos os culpados. Né? Então, eu tinha um amigo que o negócio dele era guerra espiritual. Tudo, nossa, vamos fazer oração, vamos pulsar, vamos... Né? E uma vez nós estávamos fazendo o informativo, o boletim da igreja. Né? Eu, meu irmão, algumas pessoas lançamos um boletim para toda semana ter as atividades da igreja. Né? E na hora de imprimir, ficamos 4 horas fazendo o boletim, e na hora de imprimir o boletim, pifou a impressão, não ia. Falava, não é possível, faltava meia hora para começar o culto. Aí ele, João, meu amigo, não, tem um, como é que ele falou? Tem um Exu Caveira. Não é possível. Né? Aí eu olhei para o meu irmão assim e falei, bom, então vamos formatar esse Exu Caveira. Ctrl Del nesse Exu Caveira, né? E orou e fez as orações lá, e não. Aí nós fomos checar, né? O que está acontecendo? Tinha um fiozinho escapado, né? Então não era o Exu Caveira. Então não podemos também ficar fisturados com esse negócio, né? Que tudo é espiritual. Porém, existem problemas, sim, na vida das pessoas que é espiritual e que só vai ser resolvido, só vai ser contornado com armas espirituais. Amém? Então, quando a pessoa tem um problema, você que está aconselhando uma pessoa ou na sua própria vida, você tem que, em primeiro lugar, identificar se aquele problema é natural, se aquele problema é emocional, psicológico, ou se aquele problema é espiritual. Às vezes a pessoa na reunião começa a se contorcer, soltar espuma pela boca. É espírito do mal, é demônio. Vamos orar, põe a mão e ora tal. Aí depois você vai saber que o cara é epilético. Né? Tem um problema orgânico de epilepsia. Então, pode ser um espírito por trás até daquela epilepsia, mas tem que discernir. Existem problemas que são naturais. Se você não se alimentar direito,
Não precisa Exu Caveira, não precisa diabo, não precisa força espiritual, mal nenhum, você vai ficar doente, porque você está se alimentando mal. Não é? Agora, tem pessoas que fazem exames, o médico não identifica, a medicina não identifica, não é? Não existe causa orgânica, física nenhuma para estar doente. Não é? Que isso pode ser, sim, de natureza espiritual. Ou pode ser de natureza psicológica. Tem doença psicológica, né? Gravidez psicológica, doença. Então, o pastor, o líder, ou você, quando está aconselhando uma pessoa, você tem que identificar se é um problema natural, se é um problema psicológico, ou se é um problema espiritual. Não sai dando tiro toda hora achando que tudo é espiritual, que nem tudo é espiritual. Tem gente que não precisa ter o demônio de miséria expulso. Precisa ter a calculadora inclusa na sua vida, para calcular o seu orçamento e administrar. Não é? Agora, tem gente que tem espírito de miséria na família. Tá? Tem espíritos de miséria que operam em famílias. Nada daquela família vai para frente. E às vezes você vai analisar, você pode discernir um espírito de miséria naquela família. Espírito eu conheci, já ouvi falar de famílias que a mulherada ou ficava solteirona, ou ficava viúva precocemente. As mulheres não iam para frente. Não é porque não sei se eram feias ou bonitas, enfim. Não é? Geralmente é feio. Então, mas tinha... Eu soube, eu não vi, tá? Eu não presenciei pessoalmente essa família. Mas eu soube de famílias que em libertação espiritual, essas coisas, tinha um espírito que destruía os casamentos daquela família. Não tinha casamento que ia para frente. Podia casar com o homem mais bom, o melhor partido da cidade. Não ia para frente os casamentos daquela família. Tinha um espírito de destruição dos casamentos. Espírito de adultério, espírito que destruía as famílias. Tem família que tem espírito de alcoolismo. Não é? Família que tem espírito de maldade, só sai bandido da família, só sai estelionatário, aquela coisa toda. Né? Não é genética, não é psicológico, às vezes é um problema espiritual, sim. Tá? Tudo bem até aqui, gente? Ok? Apocalipse 12, 9. Esse é o texto que eu não coloquei aí, que a gente vai precisar ler. Se você tem a sua Bíblia aí, vamos abrir Apocalipse 12, versículo 9. Eu vou citar para vocês, nesses textos, 3 textos que vamos ler, sobre alguns adjetivos que são usados para definir o inimigo de Deus. Já adianto para vocês que nenhum desses adjetivos são agradáveis. Nenhum dos nomes ou dos adjetivos que a Bíblia dá para designar este alguém que está por trás de todo mal, que é Satanás, nenhum desses adjetivos é bom. Em Apocalipse 12, versículo 9, diz o seguinte: o enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra, e os seus anjos também foram jogados juntos com ele. Então aí nós vemos 2 adjetivos: o dragão e a serpente, ou a cobra. Não é? Então o dragão, a característica principal do dragão é que ele causa temor por causa do seu tamanho, por causa da sua aparência. Né? Ele intimida os adversários por causa da sua demonstração de poder, aquela coisa terrível que atemoriza as pessoas. Isso é o dragão. Agora a serpente não. A serpente está sempre escondidinha, entra pelo buraquinho da porta, né? Ela está por trás das moitas. Ela é tão letal quanto o dragão, mas ela está sempre... Né? Então isso mostra as 2 formas como Satanás age. Às vezes ele age como um dragão. Se você for no satanismo, por exemplo, não tem disfarce nenhum. Lá a coisa é a vida como ela é. O inimigo, ele se mostra no satanismo como ele é, sem disfarce. Tem até os 2 chifres lá, o garfo, tem tudo. Para todo mundo que quiser ver. Ele está lá. Se você for no inferninho aí, né, onde tem prostituição lá, o inimigo é o dragão. O inimigo está lá fungando
fogo pelas narinas, como ele é. Agora, a serpente fala daquela atuação do inimigo sorrateira, como a serpente que foi enganar Eva. Né? Escuta, é assim que Deus diz? Interrogação. Né? Deus disse, não comerás do fruto daquela árvore. Ponto. Aí chegou a serpente e diz, é assim que Deus disse? Interrogação. Será que é isso mesmo? Então é a serpente, é o inimigo agindo sorrateiramente, é o engano. Não é? Então, nós temos que discernir e entender que o inimigo, Satanás, ele dessas duas formas. Às vezes ele age ostensivamente e às vezes ele age dissimuladamente. Por quê? Porque existe um grande número de pessoas que ele jamais alcançaria aparecendo como dragão. A maior parte das pessoas que estão lá fora, que não conhecem a Deus ou não estão próximas de Deus, Satanás não ia conseguir alcançá-las aparecendo como ele é. Ele aparece através de uma religião bonitinha, né, que ensina coisas bonitinhas, mas que não é Jesus, que não é a verdade. Né? É a serpente, olha, eu sei que você paga seus impostos, você é um cidadão bom, né, eu tenho aqui um negocinho bom para você servir. E é a serpente. Né? Eu tenho uma fruta, uma árvore gostosa para você comer, conhecimento do bem e do mal, você vai discernir. A serpente, ela traga muito mais pessoas do que o dragão. Não é? Tem poucas pessoas lá fora que falam, que creem, que gostam mais do diabo, mesmo que crê no diabo, satanistas, por exemplo. Eles adoram o diabo. Falam, eu gosto de fogo mesmo, eu gosto de caldeirão fervendo, eu gosto de diabo. Eu já ouvi pessoas dizendo, o negócio é ir para o inferno, porque lá pelo menos está cheio de gente fina, música boa. Né? No céu ficar com aquelas harpinhas lá na nuvem, coisa mais chata. Não tem coisa mais chata que o céu, né? O inferno é que deve ser o negócio, o fervo. Né? Eu já vi gente até falando essas blasfêmias, vamos dizer assim. Né? Mas por quê? A serpente? Porque a maioria das pessoas não seriam alcançadas pelo diabo se ele aparecesse com o tridente, com os 2 chifres e o rabinho balançando. A maioria das pessoas iria pular fora, mas a serpente, não é? Tem até filosofia para você seguir, filosofia do bem, não é? Filosofia do bem, mas longe de Jesus, porque Jesus é o único caminho que vai te salvar. Ok? Então o diabo, ele é o dragão que tem a ver com a maldade na sua face revelada, e ele é a serpente, que é o engano, que engana as pessoas, que leva as pessoas a se perderem pelo engano. João 8,44. Vamos ler lá, Evangelho de João 8,44. Entenderam o dragão e a serpente? Para mim foi uma revelação essa questão do diabo como dragão e o diabo como a serpente. Vocês nunca vão ser alcançados pelo diabo através do dragão, porque nenhum de vocês aceitariam, não é verdade? Mas cuidado com a serpente. Cuidado com a serpente. Então, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Quem achou aí? Lê para nós aí. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ok? Então aí o Satanás ele é chamado de homicida, mentiroso e pai da mentira. Essas são as características do diabo e de Satanás. João 10, versículo 10. Vamos lá abrir. Outros adjetivos que a palavra usa para descrever Satanás. Então nós temos dragão, serpente, homicida, ou seja, aquele que tira a vida do homem, mentiroso e pai da mentira. Em João 10, versículo 10. Quer ler? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ok, então aí diz que ele veio, que ele é ladrão,
assassino e destruidor. Quem que é o ladrão? O ladrão é aquilo que tira o que é nosso. O ladrão é aquele que tira aquilo que é seu. É seu, ele vai lá e tira. Esse é o ladrão. E o inimigo vem para isso. O inimigo ele quer tirar aquilo que é seu. Quer tirar sua saúde, quer tirar seu marido, quer tirar sua esposa, quer tirar o seu emprego, quer tirar o seu dinheiro e assim por diante. Ele é o ladrão. Diz também que ele é o assassino. Ele vem para matar. Matar é o quê? Tirar a vida. E ele tira aos poucos, né? Não mata de uma vez. Ele vai tirando a vida das pessoas aos poucos. A pessoa que tem o vício, ela vai perdendo a vida aos poucos, não é verdade? A pessoa alcoólatra, ele perde a vida, perde os amigos, depois perde a família, perde todo o dinheiro, que acho que é o primeiro que perde, né? E vai perdendo a vida, porque o inimigo vem para matar, tirar a vida. E em muitos casos, tirar a vida mesmo de fato. Esse é o objetivo do inimigo. E eu me lembro que em libertações espirituais que eu participei lá em Jundiaí, né, o demônio dizia, não, eu estou aqui para matar, eu vou matar ela. O objetivo era matar a pessoa. Né? O inimigo vem para matar, não vem para alisar, não, ele vem para matar. Diz a Bíblia, Jesus disse, e é a verdade. Ele vem para destruir. O que é destruir? É trazer dano, danificar. Então o negócio dele é destruir, estragar o seu casamento, estragar a sua saúde, estragar as coisas que você faz, o seu trabalho, sua reputação. Não é? Então ele vem para destruir, ele vem para tirar o que é seu, ele vem para tirar a sua vida e vem para estragar as suas coisas. O inimigo vem para roubar, matar e destruir. Então esses são algumas só, nós poderíamos buscar outras, alguns adjetivos que a Bíblia usa para descrever o inimigo. O dragão, a serpente. Dragão é feio, né? Você já viu figura, desenho de dragão? Tem aqueles vasos chineses que são famosos, né? São bonitos realmente. O defeito é aqueles dragão que eles desenham lá, coisa horrível. Se colocar na sua sala um bicho daquele, assusta as crianças. Eu não teria paz, eu não tenho nenhum vaso chinês em casa, né? Graças a Deus, porque aqueles dragões, que coisa, bicho que solta fogo. A inflação, né? Que é uma coisa tão horrível, o símbolo é o dragão, né? Que é algo nojento, né? Repugnante. A gente tem medo de lagartixa e calango, né? Imagina você deparar com um bicho de 4 metros de altura, né? Você ainda soltando fogo é de matar qualquer um, né? E a serpente também, né? Causa repugnância nas pessoas. Homicida, mentiroso, pai da mentira, ladrão, assassino, destruidor. Então, gente, nós temos que ser contra toda e qualquer forma do mal. Vem só para estragar as coisas, gente. Vem só para matar, roubar e destruir. Nós temos que ser radicalmente contra toda e qualquer operação do mal na vida de qualquer pessoa. Quando você passar na rua e ver aquele mendigo que está lá com a vida destruída, perdeu a família, perdeu a honra, perdeu a reputação, a gente tem que falar, inimigo, você está amarrado em nome de Jesus. Né? Você não, que Deus, por isso que nós temos que ir lá falar para esse pessoal, falar de Jesus para eles. Está aí a face visível do que o inimigo está fazendo na vida das pessoas. E não só os mendigos, mas como o pastor Wilson pregou na Amã, né? Pessoas de reputação, pessoas de posição, mas que tem câncer, não é isso? Que tem pecado oculto na vida. Né? Demóstenes Torres, né? Um senador de reputação, muita gente admirava aquele homem, não é? Defendendo as causas, etc. E nós estamos descobrindo tanto, infelizmente, né? Câncer, moralmente falando, na vida dele. Então, gente de todo tipo, e é sempre quem que está por trás disso? É o mal. Esse é alguém que vem para matar, roubar e destruir. E nós temos a chance de vencer o mal com o bem, que é Jesus. Né? Diz lá que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Jesus, por isso que Jesus expulsava mesmo, curava todo mundo, não é? E levantava as pessoas, porque Jesus veio para destruir esse inimigo que veio para matar. E Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Amém, queridos?
Então vamos ser soldados, vamos ser gente que destrói o inimigo. Davi, uma das qualidades que Davi tinha é que ele gostava muito de destruir os inimigos de Deus. Percebem isso? Em Davi, ele amava ir derrotar os amoreus, os filisteus, né? Ele amava destruir os inimigos de Deus. Nós temos que ter esse espírito de Davi, não é? De desfazer as obras do diabo. Jesus nos chamou para isso, gente. Nós estamos aqui em Taubaté, não para ter igreja, para ter uma placa, para ter música, cantar música. Nós estamos aqui em Taubaté para desfazermos as obras do diabo na vida dos taubatianos, gente. Amém? Nós estamos aqui e nós temos Jesus, que é o antídoto. O antídoto contra o inimigo, contra Satanás, é uma outra pessoa, que nós também conhecemos, que é Jesus. Amém? Amém. Então vamos ser radicalmente, não vamos ser coniventes com o inimigo. Então João 10 eu já expliquei, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Agora, para finalizar essa primeira lição, eu vou só citar para vocês quais são as principais armas do mal contra nós. Não diz lá para nós tomarmos cuidado para não sermos vencidos pelo mal? Eu não disse no início? Né? Não sejais vencidos do mal, mas vencei o mal com o bem. Não é? Então, quais são as armas? E eu coloquei armas entre aspas. Sabe por quê? Porque as armas deles são blefs. As armas deles são como é que chama? 171, né, que é o artigo do... É farsa, é que nem os é armadilha. O inimigo não tem uma arma que ele aponta para você e pum, matei o William. Ele não tem nenhuma arma mortal contra nós. O que ele tem? Ele tem, ó... Ele tem blá, blá, blá. Né? Ele tem, ó... que a gente fala na gíria, os cariocas falam na gíria, ele tem somebody love, ó, né? Os cariocas falam, né? Tem aqueles homens feios que dói, né? Com aquela mulher, né? Com aquela mulher bonita, não tem essa coisa que a gente... O pastor Silas Malafaia que comentou isso uma vez. O que é? O cara é feio, baixinho e com aquele, como os cariocas também falam, avião, né? Foi o termo que o Silas Malafaia usou, tá? Não fica bravo comigo, né? Por quê? Porque mas ó, aquilo tem uma lábia, meu amigo. Aquilo tem um somebody love que as mulheres gostam disso, valorizam isso, né? serem valorizadas e tudo mais. Então o inimigo é esse somebody love aí, que ele não tem nenhuma arma mortal, mas ele consegue levar a gente no bico, consegue levar as pessoas no bico. Não é? Ele tem armas, entre aspas. Não é? E o pastor Silas falou que de vez em quando um desses aviões cai e mata o piloto, né? Principalmente quando é cristão. Né? Então, quais são as armas que ele tem contra nós? Ele tem principalmente 4 armas contra nós, segundo a Bíblia. Primeira arma que ele tem contra nós é o engano. 2 Coríntios 11:3. Vamos ler esse texto. 2 Coríntios 11:3. Ele não pode te obrigar a fazer a vontade dele, sabia disso? Ele não pode te obrigar, mas ele pode te enganar. Que nem vendedor de seguro, né? Ó, faz que é bom. Faz, não tem problema, ninguém está vendo, não vai te fazer mal nenhum, né? Jeová vai te perdoar. Né? E o que é isso? É engano. Ele não tem poder de obrigar você a fazer, mas ele tem uma arma que é o engano. Ele diz, 2 Coríntios 11:3. Achou, Cris? Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Amém? Paulo está falando isso para incrédulos? Paulo está falando isso para o pessoal que está fora da igreja? Não, ele falou, olha, irmãos, eu espero que vocês não sejam enganados, como Eva foi enganada pela serpente, e deixeis a simplicidade do Evangelho. Então essa é uma primeira arma que o inimigo tem contra nós. O engano.
engano. Ele não pode te obrigar a fazer o que ele quer, mas ele pode te enganar. E levar você a fazer algo, você achando que está fazendo certo. Isso que é engano, não é? Engano não é isso? Engano não é maldade. Engano não é maldade. Você se engana, você acha que está fazendo a coisa certa e está fazendo errado. Então o engano é uma arma poderosa que o inimigo tem contra quem? Contra pessoas moralmente, que se acham moralmente corretas. O marginal ele não precisa enganar, não. Ele fala, vai lá e mata mesmo, dá um tiro na cara do outro. Né? Agora a pessoa que é pelo menos moralmente comprometida em fazer o bem, a arma que ele tem é o engano. Se ele convencer você de que o ruim é bom, ele vai conseguir que você faça o ruim, achando que é bom. Isso é engano. Não é? Se você estiver... As pessoas falam, o importante é a sinceridade, não fala? Você está pregando o evangelho, o importante é que eu creia em Deus, o importante é que eu sou sincero. Esse negócio de doutrina, o importante é que eu sou sincero. Agora, se você estiver num trem, indo para o Rio de Janeiro, e você sinceramente achar que está indo para São Paulo, sinto muito, você vai para o Rio de Janeiro, não vai para São Paulo. Não é? Então, sinceridade não é tudo, não é verdade? Eu sou sincero, eu acho que eu estou servindo a Deus. Se sinceridade fosse suficiente, estaria bom, né? Mas a pessoa que está sinceramente no trem que está indo para o Rio de Janeiro, achando sinceramente que está indo para São Paulo, vai chegar no Rio de Janeiro, não vai chegar em São Paulo. Então, sinceridade não é justificativa, não é tudo. Né? E o engano entra aí. O inimigo ele consegue levar as pessoas a achar que estão fazendo a coisa certa, então estão indo para o caminho errado. Há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o fim dele é morte e destruição. Ok? Engano. É a primeira arma que ele tem contra nós. A segunda é a tentação. Mateus 4, versículo 3. Vamos lá, gente. Vamos abrir a Bíblia aí. Vamos achar. Mateus 4, versículo 3. Quem achou Mateus 4, versículo 3? Quer ler no microfone aqui? Achou, irmã? Lê então para nós. E, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Chegando então a ele o tentador. Chegando a quem? A Jesus. Se Jesus foi tentado, meu irmão, fica tranquilo que você vai ser tentado também. E o que é ser tentado? Ser tentado é o seguinte: você não pode obrigar ninguém a comer nada, não é isso? Come! Eu estou ordenando, come! Não. Mas pode chegar com uma coisa bem, né? Pode chegar com uma comida saindo uma fumacinha, aquele cheiro maravilhoso. Falar, se eu fosse você, eu comeria, hein? Você não sabe o que você está perdendo. Né? Isso é o quê? É tentação. Tentação, o que é? É você induzir uma pessoa a fazer algo, atraindo ela a fazer aquilo. Não é? Isso que é tentação, é você enganar, é você conseguir convencer alguém a fazer algo. Esse é pentecostal, viu? Pentecostal desde o berço. Pode esperar, irmã Lu, que esse será pentecostal, né? Amém? Entenderam o que é tentação? E essa é uma arma que o inimigo tem. Aquilo que eu disse, ele não pode obrigar ninguém a fazer nada. Ele não tem o poder da coerção, da coação. Mas ele pode o quê? Nos induzir a fazer as coisas. É uma arma que ele tem. Né? Tornar atraente algo que ele quer que você faça, porque ele sabe que aquilo vai destruir você. Isso é tentação, é uma arma que ele tem contra nós. A terceira arma que ele tem contra nós é a acusação. Apocalipse 12, versículo 10. Eu vou ler para vocês. Olha o que diz Apocalipse 12, versículo 10. Apocalipse 12, versículo 10. Então ouvi uma voz forte no céu que dizia: Agora chegou a salvação de Deus,
Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade. Pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu. Então, diabo significa acusador. Então, uma das armas que o inimigo tem contra nós é a acusação. Está vendo, Deus? Está vendo o que o Roberto fez? Ele não te ama nada, ele está afim de fazer a vontade. Está lá. Não é? E se o diabo falasse só para Deus, já não seria um problema pior, porque Jesus Cristo nos justifica. O problema é que ele fala onde? Na nossa consciência. Ele nos acusa, está vendo? Se ele conseguir nos convencer de que nós somos culpados e que nós não temos esperança, ele vai conseguir nos vencer. Entenderam isso? Nunca deixe que o inimigo te convença. Você não presta mesmo, você não dá conta disso. Você não dá conta de ser fiel a Deus, não. Você não dá conta de ser uma pessoa justa. Você não dá conta de ser um filho, um cristão sadio, não. Se ele nos convencer disso, nesse instante, ele nos venceu. Através de uma de suas armas mais poderosas contra nós, que é a acusação. É uma arma que ele tem. Agora, se você disser não, em nome de Jesus eu não aceito essa acusação, porque em Jesus eu sou mais do que vencedor, eu sou justificado, aí você vence ele. Ok? Então, a acusação. E em último, uma outra arma que ele tem contra nós é a oposição. 1 Tessalonicenses 2, versículo 18. Com esse texto nós encerramos nossa lição de hoje. Esta primeira lição sobre as atividades do inimigo contra nós, ou as armas, entre aspas, do inimigo contra nós. 1 Tessalonicenses 2, versículo 18. Alguém quer ler? Quem encontrou aí quer ler? William. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. O apóstolo Paulo, gigante na fé, homem de Deus, ele disse para os Tessalonicenses: várias vezes eu quis ir ter convosco, mas o inimigo nos barrou. Mas Satanás, que é o opositor, nos impediu. Então, uma arma que ele tem contra nós é a oposição. Satanás ele tem certos controles sobre certas coisas. Por exemplo, pessoas. Se o inimigo ele tem pessoas, controle sobre pessoas, ele pode usar essas pessoas para fazer oposição a você. Não é verdade? Se ele tem uma situação, uma circunstância, uma pessoa que está debaixo da influência de Satanás, essa pessoa pode ser usada para fazer oposição a você. Uma empresa, uma situação, mesmo forças espirituais. Não é? Quando Daniel orou e jejuou por 21 dias, Miguel não disse que o príncipe da Pérsia lhe fez oposição por 3 semanas? Não é? Então, quando o assunto é forte, forças espirituais de maior poder são envolvidas. Eu ouvi o testemunho de um irmão, no início do ministério, que ele falou: não, eu vou para a Espanha, ele era inglês, ele falou: eu vou para a Espanha, eu vou começar uma igreja na Espanha, eu vou fazer a obra de Deus lá. E a Espanha, você sabe, é um país que tem um clima espiritual, uma atmosfera espiritual forte. Ele falou: irmãos, em menos de um ano eu estava quase louco, eu fiquei doido. E eu tive que voltar para a Inglaterra e irmãos tiveram que ministrar sobre mim, e eu tive que ser curado, porque eu falei, eu amar todas as forças do mal que estão na Espanha, que estão agindo nesse país de religiosidade, de incredulidade, de ateísmo. Ele mexeu com forças espirituais altas, e ele disse que ele quase enlouqueceu, ele precisou ser ministrado por outros irmãos, curado, para ele se recuperar, porque ele chamou para a briga forças espirituais que ele não tinha estatura ainda para lidar. Então tem certas coisas que nós temos que enfrentar como igreja, por exemplo, não sozinhos.
Se a gente vai se levantar contra alguma força do mal que está agindo na cidade, etc., nós temos que nos levantar como igreja para sermos fortes, para termos cobertura espiritual. Então nós não podemos menosprezar, apesar de nós termos armas poderosas contra o inimigo, que nós vamos estudar nas outras lições, nós não podemos menosprezar, nós temos que saber, nós temos que ter discernimento de como travar esta luta. Porque ele pode nos opor, o inimigo ele tem meios ainda de se opor à igreja, de se opor ao evangelho, de se opor a nós. Pode colocar pessoas nos caluniando, pode colocar pessoas, gente não dando licença para a gente funcionar, gente que está no governo, não é isso? Ele pode usar aspectos que estão sob o controle dele para se opor a nós. Então, o inimigo ele tem essa arma contra nós também, que é a arma da oposição. Ok? Então, as 4 principais atividades do inimigo contra nós são o engano, diga engano, a tentação, a acusação e oposição. São as 4 armas principais que ele tem contra nós e nós temos que ser sábios para nos defendermos destas armas. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, então vamos orar. Com isso eu encerro esta primeira lição. Vamos orar, eu quero orar por vocês para que o inimigo seja derrotado, para que Jesus possa estar fortalecendo e te dando entendimento para você ser um agente do bem. Amém? Vocês são agentes do bem, vocês têm Jesus, queridos, vocês têm a palavra de Deus, vocês são agentes do reino de Deus, vocês são agentes do bem. E o bem é o único poder capaz de vencer o mal. Amém, queridos? Então vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, porque a tua palavra traz revelação, traz entendimento. Ó Deus, nos dá direção, nos dá estratégia. E eu te peço por essas pessoas que estão aqui, que vieram nessa sexta-feira, ó Deus, e se dispuseram a estudar a Tua palavra, a entender a Tua verdade, e eu te peço, abençoa cada uma delas, ó Pai, abençoa cada uma dessas pessoas que estão aqui, e faz delas guerreiros do bem, do exército do reino de Deus, para, ó Deus, juntamente podermos desfazer as obras do mal na nossa vida, na nossa família e nas pessoas que estão ao nosso redor. Que nós possamos vencer o mal com o bem, que nós não sejamos vencidos pelo mal, mas que nós possamos vencer o mal com o bem, em nome do Senhor Jesus. Nós rejeitamos todo engano, Senhor. Nós rejeitamos toda tentação. Ó Deus, como Jesus nos ensinou a orar, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós te pedimos, se Jesus nos ensinou a orar isso, é porque nós precisamos orar. Não nos deixa cair em tentações. Ó Deus, livra os homens, livra as mulheres, ó Deus, de toda tentação, de tentação moral, de tentação financeira, de tentação, ó Deus, espiritual, em todos os aspectos, que nós possamos não cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ó Deus, livra-nos da acusação, ó Pai, que nós não aceitemos acusação. Ó irmãos, não aceitemos acusação em nossa mente. Você é filho de Deus, é filha de Deus, você foi chamado por Deus, você tem um propósito de Deus em sua vida, e nós lançamos fora toda acusação que o inimigo coloca contra nós. Em nome de Jesus, rejeitamos a acusação. Não aceitamos nenhuma palavra contrária à Tua vontade em nossa vida, Senhor. Não aceitamos acusação. Você é um irmão, um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é salvo, é regenerado, é redimido, você tem a vida eterna com Deus, com Jesus, e não aceitamos nenhuma acusação, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Ó Deus, e não temos nenhuma oposição, ó Pai. Os irmãos aqui que estão
sendo vítimas de oposição do inimigo, nós nos levantamos contra, em nome de Jesus. Nós nos levantamos contra toda a oposição, tudo aquilo que o inimigo faz para que a bênção não chegue até nós, para que a bênção do emprego, a bênção do pagamento das dívidas, a bênção das causas liberadas na justiça, a bênção da saúde, a bênção da família restaurada. Ó Deus, nós nos levantamos contra toda a oposição do inimigo, das forças do mal, contra o teu povo, contra Satanás, em nome de Jesus. Nos levantamos contra toda oposição. Não aceitamos, ó Deus, não aceitamos engano, não aceitamos, ó Deus, tentações, não aceitamos acusações e não aceitamos a oposição, em nome